Está começando mais uma edição do Newslink Sports, onde você fica por dentro do que há de melhor no segmento esportivo. Hoje falaremos sobre os clubes cearenses, sobre os jogos de volta da Copa do Brasil, Libertadores e muito mais. Eu sou o Daniel Simonetti e estou acompanhado dos meus amigos e estudantes de jornalismo. Eu sou o Victor. Eu sou o Lucas. Então, primeiramente, vamos falar sobre o momento do Ceará, que venceu a partida contra o Ituano, voltou a vencer, né, aí fora de casa, conseguiu uma vitória por 2-1 com os gols de Ailon e Lucas Rian. Venceu aí de virada, né? Uma partida que o Ceará começou perdendo com um gol que não era esperado logo no começo do jogo. Acabou tendo que correr atrás a partida inteira e no segundo tempo conseguiu buscar aí essa virada com uma atuação muito boa do Lucas Rian no final do jogo, né? Ali depois da metade do segundo tempo ele chegou, foi para cima, buscou o gol, deu o chute que o goleiro espalmou e no rebote o Ailon conseguiu finalizar e empatar o jogo e depois ele mesmo pedalou para cima na marcação, chutou, fez um golaço ali no ângulo e ainda conseguiu mandar uma bola na trave. Então o destaque da partida mesmo para conseguir virar essa partida foi o Lucas Rian, que era muito criticado pela torcida. E o Ceará chegou mais perto do G4, agora ocupa a 5ª posição, e foi realmente um jogo que o Ceará precisava ganhar e fez o seu papel, né? Isso, como o Daniel bem citou, todos os torcedores do Ceará sabem que fora de casa o time não rende como mandante, igual o comandante, o mesmo rendimento, não é o mesmo. Devido a ser fora de casa, ter a torcida adversária, às vezes o campo é ruim, como em São Paulo, lá no jogo, o Ceará estava uma ventania muito forte, teve até uma chuva ali no final, então essas condições meio que mudam de uma partida para outra. E o Ceará sempre estava buscando essa vitória fora de casa pelo fato de já estar na reta final da Série B, como nós sabemos, faltando aí poucos jogos para decidir ali o acesso, ou quem vai ficar ali em quarto, em terceiro, até o campeão, nada está decidido ali na Série B. O Ceará venceu fora de casa o Ituano, como o Daniel bem citou, de virada. Acabou sofrendo ali um primeiro gol na falha do João Pedro, que vinha entrando bastante bem, mas após o gol conseguiu se recuperar, fez uma partida realmente segura ali ao lado do David Ricardo, substituindo o Ramon Menezes, que estava machucado. E com essa vitória fora de casa, o Ceará encostou de vez ali nas cabeças para conseguir o acesso aí da Série B. Vai enfrentar o Santos logo mais, e é uma partida realmente bem difícil. O Ceará, como citei, fora de casa não tem o mesmo rendimento esperado como tem dentro de casa. Também uma coisa interessante do Ceará, que ele ainda, mesmo ganhando, a gente nota que o Ceará ele sempre busca o gol, né? Mas ainda tem sempre ele chuta muita gol, sendo que são poucas no alvo, né? No último jogo foram 23 chutes a gol, sendo que 7 foram no alvo. Então, o Ceará, como já citei em outros programas, o Ceará ainda tem essa carência desse 9, né? Ele tem a carência do fazedor de gol. Então, o Ceará é uma das equipes que tem mais gols prós, mas também tem gols contra, né? Então, ele toma muito gol, marca muito gol, mas a situação poderia ser melhor se tivesse um homem-gol, né? Então, até pelo próprio Ceará, a gente vê que a artilharia é bem equilibrada, né? Não é só um isolado. Então a gente tem o Ailon com 10 gols agora, a gente tem o Pulga ainda com 10 gols, a gente tem outros jogadores com 8, 6 gols, então o Ceará ainda tem essa carência ali de um fazedor de gol desde a saída do Arthur Cabral de 2018. Então é uma falha que a equipe vem sem há várias temporadas aí em busca desse homem-gol, né? Então, e como até o próprio Lucas falou, agora o jogo vai pegar o Santos, então é um jogo que realmente agora vai ser o divisor de águas realmente para o Ceará, porque ao mesmo tempo que vai ter o jogo do Santos, ainda tem 2 jogos de adversários diretos do Ceará, né? Vai ter o jogo do Vila Nova contra a equipe do Amazonas e vai ter o jogo do Mirassol, que está na frente do Ceará, contra o CRB, né? Então o Ceará tem que ou o empate ou a vitória, né? Principalmente a vitória para a equipe alvinegra, para realmente colar de vez ali, ou tentar tirar a vaga do Mirassol e entrar no G4 realmente de vez, que é
que o Ceará vem buscando há muito tempo, né? Isso. Podemos citar também destaque para a partida do Lucas Rian, que era um atleta bem criticado pela torcida, até pela imprensa, que estava assim, o baixo rendimento dele em relação aos outros jogadores. Entrou ali no primeiro tempo no lugar do Mugni, assim, no intervalo, que fez uma partida bem abaixo do que a gente costuma ver o Mugni, que sempre participou ali com assistência contra o jogo da Ponte, fez um gol ali, logo também no primeiro tempo. E o Lucas Rian participou diretamente dos 2 gols. Recebeu a bola ali, no primeiro gol chutou, o goleiro meio que acabou falhando, não conseguiu segurar, o Aylan chegou ali para completar. Mais um gol do Aylan aí pelo Ceará. E no segundo gol, mérito totalmente ali do Lucas Rian, que foi ali pro X1 contra o jogador do Ituano, acabou conseguindo driblar ali 2 e finalizou bem, com a perna ruim, conseguiu ali um gol, já mais a parte final da partida, e acabou ali depois o Ceará segurando ali o jogo. Fez algumas substituições ali, pontuais, e acabou segurando a vitória. Como o Vitor citou, o adversário de hoje, que é o Santos, realmente a equipe paulista vem num momento de pressão. Fábio Carilli ele não vem bem, o Santos já... Antes a gente se falava que o Santos já era um dos garantidos a subir para a Série A. Hoje o Santos não é mais um dos garantidos, está todo mundo ali embolado, com diferença de 3, 4 pontos ali, ou seja, qualquer vitória pode mudar uma posição, menos 3 pontos pode deixar um time ali de fora da briga pelo G4, ou seja, todos os jogos agora são finais para não só para o Ceará, mas sim para todos os times que estão na frente dele, que buscam realmente aí o acesso. E o Ceará é uma equipe que vai buscar pontuar fora de casa, né? O Santos, mesmo com uma fase abaixo do esperado, por ser uma equipe tão grande, né, as pessoas esperavam que o Santos fosse conseguir chegar nessa altura do campeonato já praticamente com o acesso garantido, muito na frente, na liderança, o que não aconteceu. Mas o Santos ainda é o líder do campeonato, é um clube que é muito bom jogando na Vila Belmiro. O Santos tem a torcida ali que apoia, tem grandes jogadores e vai ser muito difícil. Eu acho que dessa reta do final do Ceará no Campeonato Brasileiro, esse vai ser o jogo mais complicado. E é um jogo que o Ceará precisa pontuar. Não é um jogo para ganhar, eu diria, porque é muito difícil mesmo. O Ceará sempre vai buscar ganhar as partidas, mas um empate nesse jogo realmente já estaria até de bom tamanho, porque os outros adversários que o Ceará vai enfrentar, mais pela parte de baixo da tabela, são os jogos que realmente precisa vencer para conseguir subir para a primeira divisão de novo. Como o Daniel citou, o Ceará pega o Paysandu logo após a partida do Santos, que o adversário está ali brigando para não cair, ainda não conseguiu atingir aquela tão sonhada média de 45 pontos, que realmente é a média ali para o time ficar na Série B, permanecer na divisão. E logo após já pega o Avaí, ou seja, são 2 jogos dentro de casa que o Ceará tem a obrigação de vencer pelo fato de ser um bom mandante, de fazer muitos gols em casa, realmente dominar os adversários. O Ceará hoje contra o Santos realmente é uma partida bem difícil, até porque é o líder do campeonato e um clube direto, é um confronto direto realmente. Ceará ganhando ali fica praticamente 1 ou 2 pontos do Santos, realmente encosta de vez até na liderança do campeonato, quem sabe, vencendo o Santos. E o Santos vai ter um dos menores públicos, né, agora da Série B, estima-se entre 4 mil, mas o Ceará também eu acho que garante como visitante, sua torcida vai estar em peso. Então, é uma situação que o Santos vem também vivendo há muito tempo, né, questão financeira e tal. Então, a torcida ela ali do Santos está um pouco meio que decepcionada com o time, então pretende hoje ter uma das menores públicos, né? Então isso pode... Outro ponto importante seria o Ceará meio que esquecer esses bastidores do clube. Como bem sabemos, agora em novembro vai ter eleições no Ceará para presidente. O João Paulo ainda não confirmou se realmente vai lançar sua chapa de novo para concorrer. E um momento que meio que pode até atrapalhar um pouco o clube, essas eleições internas. A gente sabe que às vezes tem muita confusão, muita política no meio, então o Ceará realmente tem que focar para conseguir o acesso à Série A. E o Ceará, nessa última partida contra o Ituano, um dos pontos principais aí a ser destacados é a torcida mesmo do Ceará, porque mesmo com o jogo sendo fora de casa, você assistia o jogo na TV e ouvia a torcida do Ceará cantando. Tinham poucos torcedores do Ituano no estádio e a torcida do Ceará fazia muito barulho, mesmo com o jogo muito longe de sua casa. Então, a torcida do Ceará, mesmo fora de casa, ela é forte
vai apoiar o time e vai em busca dessa vitória aí fora de casa, que seriam 3 pontos importantíssimos para conseguir o acesso. Como eu citei já também em alguns outros programas, até conectando com o que o Lucas falou, é que esses bastidores, acho que a torcida do Ceará realmente hoje, ela quer se dar de presente, apoiando totalmente o clube para tentar subir de novo para a primeira divisão, né? Porque a gente sabe que além disso, teve duas votações de novos estatutos negados, então isso acabou dando um banho de água fria na torcida, teve os transfer bans também do Saulo Mineiro, e é muito importante o apoio da torcida agora nessa reta final, que é o tudo ou nada para o Ceará. E agora vamos falar também sobre o Fortaleza, né, que teve aí a última partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão. Foi um empate, Fortaleza empatou por 1-1. E teve até o Tinga, que foi expulso, né, na partida. Foi uma partida complicada para o Fortaleza, mas foi um empate que o Fortaleza não esperava, né? A gente comentou aqui no programa passado que o Atlético vinha com muitos desfalques, era um time que tinha vários jogadores de fora, como Hulk, Paulinho, Daverson. Muitos jogadores não iam jogar essa partida, então o Fortaleza esperava ganhar, pelo bom rendimento em casa também. Acabou empatando, que foi até um resultado, digamos que negativo para o time do Fortaleza, pela posição que está na tabela, pelo momento, pelas circunstâncias do jogo. Mas o Fortaleza agora vai enfrentar o Palmeiras fora de casa. É difícil para o Fortaleza esse jogo, porque o Palmeiras é uma equipe que vem numa campanha muito boa no Brasileirão, está ali disputando o título com o Botafogo ponto a ponto. O Palmeiras jogando em casa é muito bom, enquanto o Fortaleza jogando fora de casa não tem nem perto do desempenho que tem em casa, né? O Fortaleza jogando fora de casa parece um outro time, então vai ser muito difícil essa partida para o Fortaleza. O Fortaleza conseguir pontuar lá já seria realmente um resultado positivo. Isso. Acompanhando alguns relatos de torcedores que compareceram ao Castelão no último jogo, ficaram até surpreendidos pela forma como o Fortaleza jogou, pelo tanto de desfalques, como você citou anteriormente, do Atlético Mineiro, muitos jogadores sub-20, realmente da base, que foram ali para compor o elenco, porque teriam uma partida contra o Vasco na Copa do Brasil, que realmente é a competição importante para o clube, o Atlético Mineiro, até porque está ali no meio de tabela da Série A, não está mais lutando ali pelo título, nem pelo G4 direto, está ali mais pelo meio de pré-libertadores, então o Atlético priorizou a Copa do Brasil. O Fortaleza teve ali 2 expulsos, o Marinho ali no vacilo bobo acabou meio que agredindo um jogador do Atlético e foi expulso ainda no primeiro tempo, quase um pouco após o gol que ele fez. O Tinga, as 2 expulsões do meu modo de ver foram corretas pelo fato o Marinho agrediu um jogador e o Tinga realmente era o último jogador ali de linha, realmente o jogador do Atlético ia sair de cara para o João Ricardo. Logo após as expulsões, o Atlético dominou ali um pouco ao final da partida, perdeu vários gols, o João Ricardo realmente fez umas defesas. Como eu citei, muitos torcedores agradeceram o João Ricardo pelo empate, pelo fato de o Atlético perdeu muitas partidas, criou ali um volume de jogo muito grande que dava para ter feito gol. O primeiro gol do Atlético ali teve meio que uma falha da zaga do Fortaleza, que o Fausto Vera acabou cabeceando sozinho pro gol. E o Fortaleza agora vai enfrentar o Palmeiras, como o Daniel comentou. É uma partida difícil, um confronto direto, realmente pelo G4, pelo não vai na Libertadores. Ali o G4 ainda não tem ninguém garantido ali entre os 4. Flamengo, apesar de ter perdido, também ali está a diferença de 5 pontos, realmente é muito pouco. A gente sabe na Série A todo jogo é difícil, todo jogo é uma final, principalmente na reta final. E realmente é um confronto que interessa bastante para o Fortaleza. E também o Palmeiras, ele é uma equipe que tem como foco só o Brasileirão, né? Assim como o Fortaleza no momento. Por exemplo, o Atlético ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores, mas o Palmeiras é uma equipe que hoje é 100% focada no Brasileirão. Então, é mais um motivo aí que vai dificultar a partida para o Fortaleza. Eles vão para cima, vem de vitória, né? Então vai ser realmente um jogo complicado. No meu parecer, eu acho que o Fortaleza ainda não teve aquela virada de chave desde daquela derrota na Sul-Americana, né? Eu acho que aquela derrota pro Corinthians
principalmente dentro de casa, da maneira que foi, e depois fora de casa, eu acho que ainda não teve essa virada de chave, porque a gente viu Fortaleza em vários jogos perdendo, empatando, quando poderia ter ganhado, pegando times de situações bem diferentes do Fortaleza, e eu acho que ainda não teve essa mudança de chave. Então, o Fortaleza perdeu muito essa reta final, a chance de continuar brigando pelo título. Diferente do Palmeiras, né? Palmeiras teve Copa do Brasil, teve Libertadores, nesse meio tempo teve uma maré ruim. Depois que perdeu esses títulos, tentou focar no brasileiro e agora vem dando uma engrenada muito boa. Fez o melhor jogo do segundo turno agora contra o Juventude, que foi 5-3, fora de casa. Então já é algo a mais pro Palmeiras tentar brigar pelo título mesmo, né? Aliás, vai brigar agora junto com o Botafogo, tá a mesma pontuação. O Palmeiras ali também, eu acho que quer bater o recorde que pertence ainda ao São Paulo, a equipe ser tricampeã consecutiva da competição. E o Palmeiras tá firme e forte, né? Fortaleza já vem meio que um pouco meio sem aquela virada de chave. Então é um jogo muito importante para o Palmeiras e para o Fortaleza também, né? Se quer permanecer ali entre os, pelo menos, agora mais o título já ficou mais distante, pelo menos ficar entre os três, que é algo muito importante para o Fortaleza. Então essa reta final é tentar ter essa virada de chave e essa melhora da equipe. Agora vamos para um rápido intervalo. Fique com o radar esportivo do Newslink Sports. Olá, eu sou João Vitor Saraiva e está começando o Radar Esportivo. Vamos para as notícias. Começa nesta terça-feira, dia 22, mais uma temporada do basquete da NBA. Após a cerimônia do Anel de Campeão depois de 16 anos, o Boston Celtics recebe o New York Knicks no TD Garden Arena. Em Los Angeles, os Lakers recebem os Timberwolves na Crypto.com Arena. Um jogo especial que marca o começo da 22ª temporada de LeBron James na liga. Na areia do beach tennis, a dupla André Baran e Michele Capelletti venceram Gustavo Russo e Gabriele Dini no BT 400. Com o resultado, André voltou ao topo do ranking mundial. Charles Leclerc vence o Grand Prix dos Estados Unidos neste domingo, dia 20. O resultado diminuiu ainda mais a vantagem de Max Verstappen no resultado geral da competição. A 7ª semana da NFL chega ao fim. Vamos aos destaques. No domingo, após o tropeço da última semana, os Commanders tinham a missão de ganhar em casa do Carolina Panthers. Mesmo sem J.D. Daniels, que saiu machucado no primeiro quarto do jogo com uma lesão na costela, o time de Washington garantiu uma vitória segura de 40-7. Em São Francisco, os 49ers receberam os invictos Kansas City Chiefs em casa. Os Chiefs, que não conhecem a derrota nesta temporada, adiaram mais ainda e ganharam de 10 pontos de vantagem, terminando o jogo 28-18. Os Buccaneers receberam o time dos Ravens em casa. O duelo foi marcado por boas atuações dos quarterbacks. Baker Mayfield, mesmo com 3 touchdowns, não foi páreo para o modo MVP de Lamar Jackson, que participou dos 5 touchdowns do time de Baltimore, em um jogo que terminou 31-41. Estamos de volta para o último bloco. Então, vamos falar também sobre a Copa do Brasil, que teve os seus jogos de volta das semifinais, em que o Atlético Mineiro recebeu o Vasco, e o Vasco saiu na frente com um gol de pênalti do Verratti, mas o Atlético conseguiu empatar a partida com o Hulk e acabou passando de fase, né, por ter ganho o primeiro jogo. E aí o Hulk fez um golaço ali no final, conseguiu decidir para o Atlético Mineiro, levar para a final da Copa do Brasil, que é, digamos assim, uma das prioridades do Atlético nessa temporada, né? Já que no Brasileirão, como foi citado já antes, eles estão deixando um pouco de lado, estão ali no meio da tabela, estão numa posição mais confortável, tipo, não vão cair, não estão brigando para não cair, mas também não estão brigando por coisas muito grandes no Brasileirão. Então o time está realmente focado na Copa do Brasil. Ganhou uma premiação boa, chegando à final, e vai disputar mais um título, né? O Vasco, por sua vez, pelo segundo jogo consecutivo, saiu à frente do placar, mas depois deixou tudo igual agora no jogo de volta. Mas no jogo da ida,
conseguiu sair na frente com o gol do Coutinho e depois tomar a virada, né? E o Coutinho ainda não conseguiu sua vitória pelo Vasco, né? Só conseguiu empates e derrotas. Então já é um marco assim para a carreira do Coutinho agora, com a volta dele para o Vasco, é bastante negativo. Isso, no meu modo de ver, foi um jogo realmente bastante trucado ali no começo. Vasco tentando impor aquele volume, mas o Atlético fazendo muitas faltas, realmente amarrando o jogo pelo fato de ter ganho uma primeira partida, estava segurando ali uma vantagem, querendo dar uma vantagem de um gol. É importante você saber administrar melhor e tudo a partida. O Vasco tentou impor ali seu jogo, mas acabou não conseguindo. Fez ali um gol com o Verratti de pênalti. Logo depois também não criou muitas chances claras ali no gol do Everson para fazer o segundo gol. No segundo tempo ali, numa falha, o momento em que o Léo Pelé não conseguiu ali meio que fazer uma marcação homem com o Hulk conseguiu fazer o gol. No primeiro tempo, realmente o Léo conseguiu anular totalmente o jogo do Hulk ali, ficava realmente sempre colado nele, pelo fato de ser um dos jogadores mais importantes, se não o mais importante do Atlético Mineiro, o fato de ser o artilheiro. Vasco, como o Vitor citou, saiu atrás do placar e levou a virada, tanto no primeiro jogo, agora realmente sofreu um empate. Coutinho também bem abaixo do que a gente se espera. E o Vasco vive aquele momento, ele está no meio de tabela, vive uns bastidores muito fortes pelo... aí a 7-7 declarou falência. Payet, soubemos agora, está querendo rescindir com o clube, já para sair do Vasco, pelo fato de estar sendo muito cobrado pela torcida e também não está rendendo o que esperou. Não se adaptou bem ao Brasil, vem realmente de jogos bem abaixo. Muitas lesões, realmente fica muito tempo de fora. Coutinho também ainda não conseguiu engrenar. Realmente o Vasco ali foi eliminado, agora vai focar no Brasileiro, que é a última competição que lhe resta, tentar ali escapar realmente do rebaixamento e quem sabe brigar por uma vaga na Sul-Americana. E por sua vez o Atlético conseguiu a classificação à final, realmente está na frente na final da Copa do Brasil, também tem um jogo muito importante pela Libertadores. Já entre Corinthians e Flamengo, foi uma partida que o Flamengo tinha vencido em casa e foi jogar contra o Corinthians lá na Arena. Foi um jogo que foi complicado para o Flamengo, tanto pelo fato de a torcida do Corinthians sempre empurrar muito o time e cantar muito para poder fazer com que o time ganhe, mas o Bruno Henrique foi expulso no primeiro tempo, teve uma entrada ali realmente lamentável no atleta Mateuzinho do Corinthians, que era companheiro dele do Flamengo antes de ir para o Corinthians, né? E ele levantou ali a perna demais, acabou atingindo com a trava da chuteira na cabeça do Mateuzinho, abriu a cabeça dele, teve que ir para o hospital, colocar os pontos depois da partida. E foi realmente uma expulsão que podia ter mudado tudo para o Flamengo na partida, né? Essa entrada imprudente. E então o Flamengo conseguiu se segurar, a torcida do Flamengo apoiou muito durante toda a partida, mesmo como visitante, a torcida não parava de cantar, a torcida do Flamengo era ouvida no meio de milhares de corintianos que lotaram o estádio, estava completamente lotado, a torcida do Flamengo conseguiu se destacar, ajudou muito o time e o Flamengo conseguiu segurar o resultado por 0-0 e se classificar para a final. Isso, o Flamengo realmente ainda vem sendo bastante questionado, perdeu o Fla-Flu, o Fluminense ali pelo placar de 2-0. Felipe Luiz ainda não conseguiu meio que ajeitar o time do Flamengo, pelo fato de... chegou agora, ainda não teve muitas experiências como treinador, todos nós sabemos. E já o outro lado, o Corinthians vem no Brasileirão, está na parte de baixo da tabela, na zona de rebaixamento, ainda busca sair da zona. Tem um time assim bastante, vamos dizer, forte. São jogadores bons, a cada posição ali tem um atleta ou outro que consegue sobressair. Realmente o time do Corinthians é muito bom. Foi uma partida que, como o Daniel citou, o Bruno Henrique acabou sendo expulso e todos sabemos, quando o atleta é expulso, seja ele no primeiro ou no segundo tempo, compromete o time. O Felipe Luiz teve que sacrificar o Gabigol para colocar o Fabrício Bruno ali de zagueiro, para realmente segurar. O Flamengo fez uma linha, a partir dessa expulsão, fez uma linha de 5, realmente foi segurando a vantagem até onde deu. Uma partida brilhante do Gerson, estava em todo lugar ali do meio de campo, dominando ali, lançando bolas ou mesmo marcando, armando o jogo, tentando fazer alguma coisa pelo Flamengo. Pelo fato de estar 1 a menos, todo atleta já vai ter que correr dobrado, o time já tem que se readaptar, a formação e tudo. Está jogando fora de casa.
Corinthians é muito forte dentro da Neoquímica Arena. Como o Vitor também citou anteriormente, na Sul-Americana também fez um jogão contra o Fortaleza, impôs a sua força dentro de casa, seja com o elenco, seja pela torcida. E realmente foi um jogo bastante truncado, assim, não teve muitas oportunidades de gol para os dois lados. Se aquela chance clara que você... Não, essa realmente poderia mudar o jogo. Realmente o Flamengo ali amarrou o jogo até o final e acabou conseguindo a classificação para a final. Assim como eu falei do Palmeiras, o Flamengo também vai focar muito na Copa do Brasil porque é o título mais perto que eles têm, né? Assim como o Palmeiras agora o título mais perto é o Campeonato Brasileiro, ainda mais pelo alto investimento que essas duas equipes vieram fazendo nos últimos anos, principalmente nessa temporada, e o que deixaram a desejar para suas torcidas dentro de Libertadores. Como, por exemplo, o Palmeiras foi eliminado se não me engano, foi para o Botafogo, e o Flamengo pelo Peñarol. Então, o foco do Flamengo agora é a Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro está mais difícil, e o Corinthians ele tem uma briga dupla, né? Uma para tentar conseguir um título da Sul-Americana e jogar Libertadores no ano que vem, e a outra é continuar no Campeonato Brasileiro na Série A, né? Ele está ali na zona está fora da zona, mas está bem próximo entre o Z4, então é uma batalha bastante dura para o Corinthians daqui para frente. E na Libertadores, o Atlético Mineiro vai receber o River em casa. A gente sabe que o River, na Libertadores, é um time com muita tradição, é um dos times mais complicados de se enfrentar. Um dos maiores campeões da Libertadores. Um dos maiores campeões da Libertadores, então todo time argentino ali vai impor sua dificuldade, vai fazer uma catimba, e a torcida sempre chega muito bem, né? No River, jogando em casa, é muito forte, então o Atlético Mineiro vai ter que tentar fazer o resultado em casa para segurar fora de casa no jogo da volta. Isso. Nas últimas Libertadores praticamente só deu times brasileiros, né? O River e o Boca, apesar de serem times difíceis, não estão chegando com aquela força de antigamente, como nós sabíamos, mas ainda são times respeitados, tem tradição, tem títulos, seja fora de casa ou dentro de casa, os times geralmente jogam assim da mesma maneira, costumam pressionar o adversário, fazer muita falta, realmente catimbar o jogo. O Atlético Mineiro vai jogar em casa com a sua torcida. O River, já pelo meu modo de ver, realmente vai segurar o jogo para tentar levar o jogo lá para o Monumental de Nunes. Realmente é um time muito forte, vai tentar decidir em casa. E o Atlético Mineiro aí realmente tem que fazer um resultado muito bom para, fora de casa, realmente, como foi o jogo contra o Vasco, ali meio que conseguir amarrar um pouco o jogo, dar aquela mais segurada tradicional e tudo realmente para conseguir a vaga na final. Já o Botafogo, como o Daniel citou, que é outro confronto brasileiro, no meu modo de ver, o Botafogo ainda está no Brasileirão ali na ponta da tabela, por mais que esteja ali 2 pontos, 3 pontos do Palmeiras, realmente tem um time muito forte dentro de casa, Botafogo. Peñarol também, pelo fato de ter eliminado o Flamengo dentro da sua casa, também é um time muito forte, realmente vai ser um confronto bastante equilibrado. Como também o Lucas já falou de torcida, o Peñarol, por sua vez, lá no Uruguai, eles fazem muito barulho, então é uma torcida que é difícil jogar fora de casa. A gente também está falando do Peñarol, um dos maiores campeões da Libertadores, né, com 6 títulos. Eles querem em busca desse 7. Por outro lado, o Botafogo vive um bom momento, mas também já tem um alerta vermelho ali. Porque o Palmeiras já colou ali no Brasileiro com 1 ponto. E os últimos jogos não veio agradando muito a torcida do Botafogo. Então, ao meu ver, é um confronto bastante difícil para o Botafogo, porque ao mesmo tempo que ele tem que pensar na Libertadores, ele tem que pensar no Brasileirão. Porque agora é tiro curto. Então, e ainda mais que o Botafogo ainda tem um jogo direto contra o Palmeiras. Então, esse aí vai ser um jogo bastante importante para o Botafogo tentar recuperar aquela confiança que tinha vindo antes. Isso. E outro ponto a ser citado seria o Botafogo, que ele faz tempo que não ganha nem um Brasileirão, nem uma Libertadores. Então, meio que o time vai tentar conciliar esse final de temporada aí com as duas competições, até porque as duas são importantes. Como nós sabemos, o último jogo, o Botafogo acabou levando um gol ali do Criciúma no finalzinho da partida. Saiu na frente, uns 2 minutos depois levou um gol.
Aí meio que a torcida já ficou aquela cobrança e tudo pelo fato de uma Criciúma estar brigando lá na parte de baixo da tabela e o Botafogo deixou escapar os 3 pontos. Agora vai focar na Libertadores, tem que levar um resultado muito bom para o Uruguai, pelo fato de o Peñarol realmente ser muito forte dentro de casa. E o Botafogo aí tem tudo para fazer um bom resultado dentro de casa. E o Botafogo também é uma equipe que vai brigar por 2 títulos, mas tem que tomar cuidado para não acabar perdendo os 2, né? Porque são 2 competições muito difíceis, como a gente sabe, a Libertadores é o maior campeonato para os times brasileiros, para os times sul-americanos, e o Brasileirão é aquele campeonato ali de pontos corridos, que o Botafogo está realmente ali muito parelho com o Palmeiras, que é o principal candidato também ao título. E ano passado a gente já viu o Botafogo ter uma grande vantagem na frente ali no Campeonato Brasileiro e perder o campeonato depois e acabou realmente ficando umas posições abaixo, que é difícil conseguir conciliar 2 campeonatos tão grandes, mas o Botafogo vai ter que dar um jeito de conseguir não perder na Libertadores, mas também ir bem no Brasileirão. Pelo menos um dos 2 títulos a torcida espera muito que consiga, porque o Brasileirão, o Botafogo já não ganha há muito tempo, mais de quase 30 anos, e a Libertadores seria um título inédito para o clube. Então, são realmente 2 títulos que seriam muito importantes. Então, a torcida do Botafogo, por aquele gostinho amargo de não ter ganhado ano passado, mesmo tendo chegado tão perto, eles querem muito, pelo menos, um desses 2 títulos para trazer a alegria de novo à sua torcida, né? Como bem falado, o Botafogo ganhou acho que o último título importante em 1994, que foi o Campeonato Brasileiro ali, então já fazem 30 anos. E a torcida realmente está bastante machucada com o resultado que foi da temporada passada, que ficou muito tempo na liderança e chegando, sei lá, 8, 10 rodadas, perdeu aquele título. Então o Botafogo, eu acho que em tese ele quer os 2 títulos, porque ele sabe que deixar o brasileiro de lado e perder o brasileiro vai ser mais doloroso ainda por conta de 2 anos ter ficado boa parte do tempo sendo líder, tendo muitas chances, ou seja, já teve 6 pontos, 7 pontos quase de vantagem do segundo para o terceiro colocado. Então, a Libertadores também será algo inédito para o Botafogo, né? Nunca foi campeão, então ele está nessa dilema desses 2 títulos ainda tentar conquistar, né? Então, como já falamos da Libertadores, pela Sul-Americana, o Cruzeiro vai receber o Lanús, que o Cruzeiro é uma equipe que vem jogando um futebol bom, vem desempenhando ali um bom futebol desde que voltou à Série A. O Cruzeiro tem um bom time, tem jogado bem na Sul-Americana e é favorito nesse confronto, já que o Lanús não joga bem no Campeonato Argentino, está em 22º dos 28 que disputam o campeonato, agora na clausura. E o Lanús, nas quartas de final, enfrentou o Independiente Medellín e acabou passando nos pênaltis, enquanto o Cruzeiro teve uma classificação muito mais tranquila. O Cruzeiro chega como favorito, vai tentar decidir logo em casa um placar bom para poder levar para a Argentina e garantir a classificação lá. O Cruzeiro agora com o Fernando Diniz, que assumiu agora há pouco tempo o clube, como jogadores importantes como o Cássio, o Matheus Pereira retornando da seleção brasileira, o William também, tem ali o Verón, realmente o Cruzeiro é um time bem encaixado, treinado ali pelo Diniz, realmente vai procurar fazer uma larga vantagem na primeira partida para na segunda já ir mais tranquilo. E como você falou, Daniel, o Lanús aí não é o favorito para a partida, está lá embaixo no Campeonato Argentino. E o Cruzeiro tem realmente de tudo, jogando dentro de casa, com torcida lotada, para realmente abrir uma larga vantagem aí. E quem sabe já decidir no primeiro jogo a partida. O Cruzeiro vem fazendo um bom campeonato, vem fazendo um campeonato, acho que até mediano, assim, porque o jogo iniciou muito bem, depois veio dando uma quedinha. Mas o foco também agora na Sul-Americana vem sendo importante para a equipe, né? Que voltou na temporada passada para a primeira divisão, né? Jogou já a segunda temporada agora. E a torcida quer pelo menos um título ali para sentir aquele gostinho que o Cruzeirense tinha de ganhar títulos, né? De ser sempre favorito. Como o próprio Daniel falou, o Lanús é uma equipe que está
mal, tanto nas duas competições passando sufoco contra o Independente de Medellín e bem na parte de baixo da tabela. E a outra partida na semifinal da Sul-Americana vai ser entre o Corinthians e o Racing. E como a gente viu nas quartas de final, o Racing conseguiu atropelar em casa o Atlético Paranaense, mesmo depois de perder a primeira partida por 1-0 lá em Curitiba, eles conseguiram uma vitória por 4-1 em casa. É um time que vem forte, no Campeonato Argentino está bem colocado e para o Corinthians é questão de vida ou morte ali, porque no Campeonato Brasileiro o clube já abriu mão para poder ir bem nas outras competições, caiu na Copa do Brasil para o Flamengo e agora busca aí esse título da Sul-Americana. E é realmente muito importante para o Corinthians, não só pelo título da Sul-Americana e por ganhar alguma coisa com esse time, com vários nomes importantes que o Corinthians tem, mas também que se o Corinthians não vencer a Sul-Americana, ele fica fora da Copa do Brasil de 2025. Então, é realmente um campeonato que tem um peso a mais para o Corinthians, porque as duas únicas maneiras que o Corinthians tem de se classificar seria ficando no G6 do Brasileirão, que o Corinthians, convenhamos, não consegue mais alcançar, por estar ali na disputa para não ser rebaixado, e o Corinthians precisa ganhar essa Sul-Americana para poder jogar a Copa do Brasil do próximo ano, que é um campeonato muito importante, que vale muito dinheiro e que o Corinthians foi bem nesse ano e buscará também no próximo, né? Mas só consegue jogar se ganhar a Sul-Americana. Isso, no meu modo de ver, eu acho que toda a torcida do Corinthians, acho que prefere que a principal competição deles ainda restante no ano seria o Campeonato Brasileiro. Acho que nem um torcedor assinaria assim embaixo do Corinthians ganhando a Sul-Americana e sendo rebaixado no Brasileirão. Então, justamente, o Corinthians, acho que o foco principal ainda é o Brasileirão. Por mais que a Sul-Americana seja uma competição muito importante, competição internacional, realmente. É rentável, assim como o Brasileirão, você ganha ali em dólar, então já é mais um dinheiro em caixa a mais. A gente sabe que o Corinthians é um dos clubes mais endividados do Brasil. Como mencionado em programas anteriores, a Gaviões da Fiel, a principal torcida, fez uma vaquinha para quitar a dívida da Neoquímica Arena. Ali, o Corinthians realmente é uma dívida muito grande. Se eu não me engano, 744 milhões de reais é a dívida do Corinthians com a Neoquímica Arena. O Corinthians realmente vai usar a sua força dentro de casa ali para tentar um resultado positivo contra o Racing. Porque sabemos, o Racing dentro de casa é uma equipe muito forte. Dominou totalmente ali o Atlético Paranaense. Fez 3 gols ali no primeiro tempo, praticamente liquidou a partida no primeiro tempo. Impõe logo um jogo muito forte, como sabemos, de equipe argentina, realmente dentro de casa. Então, realmente um confronto para o Corinthians realmente ficar esperto. E, realmente, se eu não me engano, também além disso, acho que tem um gostinho a mais, porque é uma partida que, na temporada passada, o Corinthians eliminou o próprio Racing na Sul-Americana. Então, o Racing vai querer aquela revanche, hoje estando bem na frente do Corinthians, né, no campeonato argentino, está entre ele brigando pelo título, já o Corinthians está brigando ali para não cair, ainda mais com a chegada do Depay agora. Se caindo, é pior para o clube, né, porque você tem um jogador que é caro, que custa 3 milhões o salário custa 3 milhões de reais por mês, e se não ganhar a Sul-Americana também não vai ajudar, porque o Corinthians tem uma dívida também nessa última semana que teve de Copa do Brasil, o Corinthians teve que pagar pela terceira vez a multa imposta pelo Flamengo, né, por conta do Neneco. Então, tem essa situação que vem acontecendo com o Corinthians já há bastante tempo, mas o Corinthians, com Fortaleza também, o jogo contra o Fortaleza, uma equipe que estava superior a ele, conseguiu dominar o Fortaleza. Então, é uma equipe que não se pode duvidar. Falando um pouco também sobre a Champions League, teremos jogos aí nessa semana da terceira rodada. O Real Madrid recebendo em casa o Borussia Dortmund, que o Real Madrid ganhou o primeiro jogo, mas acabou perdendo o segundo contra o Lille, em casa, fora de casa, né? Isso. E agora recebe em casa o Borussia Dortmund, que vem com 100% de aproveitamento,
vem com 2 vitórias aí largas, uma por 3-0 e outra por 7-1. É o líder geral da competição. É o primeiro lugar da fase de grupos agora da Champions League. Então vai ser um jogo muito interessante, completamente aberto. Vão ser 2 clubes que vão buscar a vitória. A gente sabe como o Real Madrid é forte, jogando em casa ou fora, em qualquer lugar. E o Dortmund vem numa fase muito boa. Então vai ser um jogo realmente muito pegado. Isso, o Real vai contar ali com o seu quarteto, todo mundo já sabendo. Rodrigo, Vinícius Júnior, Bellingham e Mbappé, ali para conseguir realmente a vitória. É uma equipe muito forte. O Real Madrid não tem nem discussão na equipe do Real Madrid em comparação ao do Borussia Dortmund, seja questão de elenco. Realmente sabemos do poder do Real Madrid dentro de casa. Que apesar da derrota do Lille, vai aí em busca de mais 3 pontos contra o Borussia e realmente ficar ali entre os primeiros da Champions. O Real Madrid ainda, eu acho que ainda precisa engrenar um pouquinho a mais, né, com esse grande investimento, com esse grande time. E assim como eu chutei em Corinthians e Racing, agora é a volta de Real Madrid e Borussia Dortmund depois daquela final, então acho que o Borussia Dortmund vai querer ganhar, vai querer a revanche novamente, assim, que perdeu o título da Champions League na temporada passada, e o Real Madrid precisa dessa vitória para realmente se consolidar e mostrar o time que tem, né? Aquela força que tem um elenco forte. Então, ao meu ver, eu acho que é o melhor jogo dessa rodada, junto com o Barcelona e Bayern. E Barcelona e Bayern é uma partida que o Barcelona vem ali de uma vitória e uma derrota, assim como o Bayern de Munique, também teve uma vitória ali esmagadora na primeira rodada por 9-2, mas acabou perdendo o jogo da segunda rodada para o Aston Villa. E são 2 times que têm um histórico, podemos dizer assim, de partidas grandiosas. O Bayern de Munique, nesses últimos anos, tem tido muitas vantagens sobre o Barcelona, como várias vitórias por 3-0, aquela do 8-2 na pandemia. Então, o Bayern é uma equipe que sempre foi pedra no sapato do Barcelona nesses últimos 10 anos. E o Barcelona vai buscar ganhar esse jogo em casa, né? O Bayern é muito forte, o Barcelona é uma equipe que também é muito boa, mas acho que o Bayern é um dos principais favoritos aí ao título. Então, vai ser realmente um jogo muito, muito bom. Vai ser com certeza o melhor jogo da rodada. A gente tem aí agora o Hans Flick, né, o treinador alemão, aquele mesmo que fez parte do 8-2, né, contra o Barcelona, agora não está no lado do Bayern, agora está no Barcelona, então conseguiu ajeitar a casa ali. O Barcelona vem jogando muito bem, no Campeonato Espanhol vem encantando, vem fazendo bons jogos, então é aquele jeito do Hans Flick mesmo, né, de ser aquele rolo compressor. Então, não dá, seja qualquer adversário, pode ser o da ponta ao último da tabela, ele sempre vai querer implementar muito ofensividade, que é o que aquele Bayern tinha dele. Então, por outro lado, é o Bayern. O Bayern está vindo de uma transição assim de treinadores que foram contestados nas últimas temporadas abaixo que a gente espera do Bayern, mas mesmo assim ainda tem uma equipe muito forte e tem um treinador que tem um futuro promissor, que é o Company. Isso. O Barcelona agora comandado pelo Hans Flick, como o Vitor citou, tem aí agora destaque se a gente vê o Rafinha, que encontrou nova posição no Barcelona, jogando de 10, assim como ele jogou nas partidas da seleção, ele jogando pelo meio, fazendo a função que o Neymar fazia na seleção, vem realmente fazendo os gols. O Barcelona é o líder do campeonato, vem sempre com bons jogos, bastante volume de jogo, bastantes gols, é um time que sofre poucos gols. Realmente a gente destaca ali, como citei, o Rafinha, o Lewandowski, o Yamal, realmente é um dos confrontos mais disputados. No meu modo de ver, é 50-50, não tem aquele favorito para esse confronto. Por outro lado, o Bayern tem as suas estrelas como o Harry Kane, o Kompany tentando ali arrumar o time. Ele não treinava antes um time realmente de ponta, assumiu o Bayern, começo bastante questionado, mas realmente o Bayern está começando a engrenar. É um confronto para a gente ficar de olho. E também teremos o jogo entre Leipzig e Liverpool, que vai ser também uma partida interessante. O Liverpool vem bem, é um time que é muito forte, está bem na Premier League, na Champions, e o Leipzig teve 2 derrotas nas primeiras partidas. Então, vai ser complicado esse jogo para o Leipzig, mesmo jogando em casa. Eu acho que o Liverpool ainda é superior,
deve conseguir a vitória fora de casa e com certeza também é um dos jogos melhores dessa Champions, dessa rodada, né? Já que são dois times que são fortes. Esses são dois times, como a gente já falou, em opostos. O Leipzig vem de 2 derrotas, o Liverpool vem bem no campeonato inglês, empatou a última partida contra o Chelsea, em placar de 1-1. Mas na Champions League ganhou do Milan, foi uma vitória bastante de virada, inclusive, ali contra o Milan. Realmente o Liverpool é bem forte na Champions League. Como sabemos, nos últimos anos ele chegou a disputar finais de Champions League, comandado pelo Klopp, agora mudou de treinador, a era Klopp meio que o Salah ali ainda está tentando se adaptar ao clube, aos jogadores, mas realmente é um time bastante forte, seja desde o goleiro até o ataque. Todas as posições têm jogadores bastante competentes e é realmente um time muito encaixado e forte. E o Liverpool também é um dos maiores campeões da Champions, né? Então tem aquele peso, o Leipzig que nunca conseguiu o título, e aí realmente vai ser um jogo muito interessante. Pela Libertadores feminina, o Corinthians garantiu o favoritismo, foi campeão de novo, né? Assim como tinha sido ano passado, o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro esse ano, e aí veio para a Libertadores aí como favorito e confirmou realmente a sua estrela, né? Vencendo aí o Santa Fé por 2-0 na final. Isso, a partida, o Santa Fé nem correu muito assim, risco de meio que tentar ali fazer um gol, pressionar o Corinthians, realmente foi uma partida tranquila do Corinthians. Todos nós sabemos a força do time feminino do Corinthians, seja na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro. Mas uma das principais questões dessa Libertadores foi vários relatos de jogadores do Corinthians reclamando da Conmebol, seja questão de hotel, o ônibus que elas foram realmente muito precárias, as condições realmente do futebol feminino na Libertadores, que é uma competição grande, competição internacional, deveria ser mais, como é que eu posso dizer, a Conmebol deveria dar mais aquele atenção ao feminino ali, pelo fato de o Corinthians ser um time muito grande e de destaque, seja aqui no Brasil, seja fora, o Corinthians realmente domina o futebol feminino aqui no Brasil. Foram gols marcados ali pela Via Albuquerque, a Érica garantindo ali o 2-0. Foi uma partida realmente muito tranquila pelo lado do Corinthians. O Corinthians, assim, mais que o masculino não esteja em bom momento, o feminino vive um bom momento há muito tempo. Ou seja, os times brasileiros em si, dentro da América do Sul, feminina, o Brasil domina. Ou seja, a Libertadores dos 11 campeões assim, brasileiros, né? A maioria dos títulos vem do Brasil. Ou seja, desses 11, o Corinthians tem 5. Então mostra a força que o Corinthians vem tendo nos últimos anos. E agora também nas Olimpíadas, boa parte da seleção vindo do Corinthians. Então, o time foi mais uma coroação agora desse time feminino do Corinthians, foi campeão brasileiro e agora campeão na Libertadores. E ainda está na final do Paulista. Então eu acho que a Conmebol deveria realmente dar mais olhar para o futebol feminino, porque a gente sabe que a Conmebol tem dinheiro. Então precisa ter um pouco mais de um olhar carinhoso com a equipe, com a Libertadores feminina, para cada vez ficar mais forte. Ficamos por aqui em mais uma edição do Newslink Sports. Para mais conteúdos, se inscreva em nosso canal e para acessar outras notícias, siga o nosso Instagram, @NewslinkLab. Tchau e obrigado.